Estamos aqui para mais um podcast da Hacklai, de Pilar a Pilar. Hoje estamos com Bruno Damasceno, líder da Comissão Técnica de Tesouraria e Risco do IBEF de São Paulo, executivo financeiro no setor de agro, também junto à ANFAC exerce também essa questão de análises financeiras, consultorias, etc. A ideia nossa é bater um papo com ele, entender, né, as nuances que tem a questão na parte produtiva, associada à experiência no questão de gestão financeira, ou seja, aproveitar bastante o que o Bruno tem para nos oferecer. Eu primeiro vou passar a palavra para ele se apresentar e depois a gente segue com o nosso podcast. Olá. Bom dia, Bruno, obrigado. Olá, Marcelo, olá, ouvintes da Hacklai, agropecuaristas, um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre agro, finanças, crédito e ficar à disposição para a gente evoluir cada vez mais. A gente tem visto cada vez mais a atuação do agropecuarista, não só no Porteira para Dentro, mas também como um grande gestor e um grande empreendedor, e é isso que a gente acredita nesse Brasil. Então, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Bom, insumos, commodities e o papel do crédito estruturado no agro moderno, tá? O produtor ainda acha que o custo é só insumos, tá? O que ele não está enxergando, na sua visão? Perfeito. O agricultor, o agropecuarista brasileiro, ele cada vez mais precisa exercer um papel de gestor. Então, quanto mais a gente comparar ele como um empreendedor, mais visão ampla a gente vai ter do que é uma fazenda, que é uma corporação, é uma empresa, verdade. É um negócio sério. Uhum. Então, quando a gente fala de insumos, né, de sua capacidade tecnológica, de sua capacidade industrial, isso e esses momentos vão estar cada vez mais conectados certo. Com a lucratividade dele. Né? Então, se a gente olha os dados da Conab, esse ano, essa próxima safra, novamente, um recorde na produção de grãos. Estamos falando de 353 milhões de toneladas. Isso é uma powerhouse global que sim tem efeitos positivos para o mundo. E como é que a gente discute ao mesmo tempo que o setor agro está em dificuldades no Brasil? Qual é a conta que não está fechando? E isso vem justamente nesse papel de gestor. Né? Então, como ele está gerenciando as suas margens de lucro? Ele está tendo? Como ele está alocando capital, ou seja, como ele está fazendo os investimentos? São investimentos que vão trazer retorno na próxima safra ou nas próximas safras? Tem fluxo de caixa? Então, tudo isso se conecta, obviamente, numa grande parte do custo dele, que são os insumos agrícolas. Né? E é justamente aí que demanda muita atenção. Né? Tanto em qual tecnologia ele vai usar, qual é o contexto geopolítico que está acontecendo para ele tomar a melhor decisão. Perfeito. Então, o cenário global hoje, não precisa nem falar, né? Que impacta diretamente, né? Sem dúvida. A dependência de importação é um risco estrutural ou pode ser oportunidades, né? Exatamente. E, vamos dizer, o custo no final é decisão mais timing, mais estratégica. Correto. Isso é exatamente o que você falou. Na verdade, a questão da gestão, o crédito dele, eu digo que é difícil para o produtor na visão, porque você fazer tudo é muito difícil. E hoje, na verdade, o que a gente vê, de fato positivo, hoje vamos chamar os descendentes, os filhos e netos dos desbravadores, principalmente do Cerrado, né? Sim. E mesmo no sul do Brasil, onde vamos dizer Sul, São Paulo, desculpa, a gente vê que já existe uma profissionalização melhor, existe já uma capacidade melhor de gestão, mas ainda, acho que ainda temos um caminho a recorrer. E fazendo um gancho, tá certo? Também a sua participação na ANFAC, a gente quer vamos fazer um link, a questão do papel do crédito estruturado nisso, que a gente vê é o seguinte, o que é o fomento comercial? Dá uma introdução, como que ele entra no agro? Porque o crédito tradicional não atende mais toda a cadeia. Antecipação de recebíveis, risco pulverizado, crédito hoje, não somente os bancos, mesmo os créditos subvencionados ou os não subvencionados, como as trades, revendas, distribuidoras usam isso hoje, finalmente o agro está preparado para operar com crédito mais sofiscado? Perfeito. Eu acho que eu só perguntei isso tudo para você. Exatamente, acho que, né? Só isso tudo que eu perguntei para o Bruno. Mas vamos desenrolar aqui. Vamos por partes. Veja, o
crédito é o sangue do agronegócio. Então, é o crédito que leva o oxigênio para o agronegócio. Então, quando a gente fala principalmente no custeio, a gente está falando de 1 trilhão e 200 por ano de necessidade em crédito para o agronegócio. And counting, né? Em counting, e é todo ano. Então, é diferente de algumas outras indústrias que demanda uma capacidade de financiamento para instalar um parque produtivo e depois maturar em 10, 20 anos. No agro, não. Para custeio, são 1 trilhão e 200 todo santo ano. Toda safra, a partir de agosto, julho, agosto, começa a rodar esse reloginho. E às vezes safrinha também, né? Com a safrinha, isso. Começa julho, agosto e não para. Deixa eu contar um caso rápido. Por favor. Estava com um agricultor de Dakota do Sul, lá dos Estados Unidos. Eles estavam no Brasil, a gente estava conversando. E eu falei, veja, você está aqui no Brasil, estudando, buscando conhecimento. Quem está na sua fazenda agora? Ele falou, olha, é tudo gelo. Não tem ninguém lá. A gente deixa os equipamentos no galpão e vai fazer outra coisa. Viaja ou vou conhecer a estrutura do Brasil, vou ampliar meu conhecimento. Eu falei, entendi. Ele falou, por que a pergunta? Eu falei, não, porque aqui não para. Aqui é primeira safra, já vai colhendo e plantando a próxima, e em algumas regiões tem a terceira safrinha. Verdade. Então, o agricultor brasileiro, o agropecuarista brasileiro, ele tem uma pegada diferente do mundo por conta desse dinamismo das nossas culturas. É uma bênção do Brasil essa questão de 2, 3 safras. Exatamente. Então, assim, o que exige ainda mais gestão de crédito, o que exige ainda mais gestão de comercialização e produção. Então, o agropecuarista ele tem que ser um ótimo COO da sua operação, ele tem que ser um ótimo CFO para cuidar das suas operações financeiras e ele tem que ser um exímio CEO para cuidar das suas operações comerciais. Então, diferente. E o manejo, né? E o manejo, que aí vem no COO da operação, como operador. Verdade, CEO, tem razão. COO operação. Verdade, então, perfeito. Você, agropecuarista, que não sabe, você tem essas 3 letrinhas em inglês para ficar bonito, tá? De COO, CFO e CEO. Então, isso demanda tudo isso que você comentou. Porque um crédito mal tomado, mal alocado, misturando passivo circulante com ativo não circulante, é uma questão de 1 ou 2 safras para ele não ter mais capital de giro. Entendi. Então, é nesse sentido que aí vem o papel do crédito para auxiliar em momentos de descompensações do mercado e, obviamente, da gestão. Então, como era antes? O crédito rural, que é o que a gente tem comentado no nosso curso de FDIC do agronegócio lá na ANFAC. O crédito rural que a gente conhece hoje, ele foi inventado em 1945. Momento que o Brasil importava alimentos líquidos do mundo. Hoje em dia a gente é exportador líquido e veja o desenvolvimento que foi. E é nesse momento que a gente começa a entender, nesse momento já tem uns 5, 6 anos, que o papel do mercado de capitais vem se diferenciando, principalmente no âmbito de recebíveis. E o que eu vejo, por exemplo, muitas empresas de fomento que fazem o crédito não agro, todas têm muito interesse em entrar no agro, mas todas comungam do mesmo medo. Perfeito. Da falta de conhecimento, Perfeito. Ou seja, aí entra o curso os cursos ANFAC, motores como o motor da Hacklay, né, de crédito, agro. Como você vê essa, vamos dizer, eu ainda continuo vendo assim pouca, vamos dizer, e dado o cenário atual ainda estão mais ainda restritivos, então Perfeito. São poucos, ou seja, você vê assim um pouco mais para frente, quer dizer, existe o interesse. Será que vamos avançar? Qual é a sua visão, quando eu digo ANFAC, não institucional, na sua opinião? Perfeito. Veja, o mercado de capitais já está avançando e já avançou no agro, tá? Quando a gente vai para outros operadores, aí sim vai depender de como ele estava operando. Porque no agronegócio é o seguinte, não adianta você financiar algo 60 dias. Prazo safra é minimamente algo entre 220 e 240. Eu quero trabalhar com o setor de cana. Estamos falando em 360 dias. Então essa é uma das entraves, que é o prazo. Então,
prazo, mais prazo, mais risco. E aí já é a primeira entrave. Perfeito. A segunda entrave é a falta de conhecimento mesmo, né? Quando a gente fala em estruturas, vou chamar de urbanas, né, industriais e serviços, sim. Você já tem alguma estrutura de localização, geolocalização, gestão de estoque, mobilização logística. Então você já é um mercado que você já tinha antes. Mais amadurecido. Mais amadurecido em termos de informação. Uhum. Veja o que são os birôs, os scores. Eles nasceram todos na época industrial, na era industrial de serviços. Então ali já tem disponível. Quando a gente vai para o agro, a gente está falando de agricultores que, em sua grande parte, operam no próprio CPF. E aí, depois, na segunda onda, que começam a ter os desenvolvimentos de score, de organização, da importância da gestão de ativo e passivo fora de um CPF, ainda que mesmo numa estrutura rural, mas já separado. E aí sim a gente começa a ter mais informações. A parte de satélite é algo que evoluiu exponencialmente. Então, hoje, a gente aqui do escritório consegue entender historicamente como foi o estresse hídrico naquela área, se houve desmatamento ou não, como é que está a produção dele. Então, são tecnologias e avanços que cada vez mais vai contribuir. Mas ainda, de fato, existe e precisa de uma gestão diferenciada também do lado do emprestador. Porque é diferente mesmo. E aproveitando isso que você está dizendo, é o seguinte, eu diria até 2005, talvez 2010, quando você queria fazer uma operação de crédito com um produtor, na verdade, contratava-se uma empresa, a empresa ia lá e fazia um relatório. Tá? Na sua maioria, ou você tem a estrutura do Banco do Brasil, não estou fazendo propaganda, é um banco que realmente é o maior. Domina, é o maior, e eu admiro bastante o trabalho que fazem. O que acontece? Antes você tinha falta de dados, hoje você tem excesso de dados, o que é bom por um lado. Porém, para o gestor, para a decisão de crédito, tá? Aí vamos falar um pouquinho da Hacklai, o que a gente entende? A gente junta esse quebra-cabeça. Até nós somos o assunto do nosso podcast de pilar a pilar. Nós temos 4 pilares hoje: gestão financeira, parte jurídica, compliance ambiental e a parte agronômica. Ou seja, hoje, quando você vai fazer uma análise de um produtor, e não é porque o analista é ruim, ao contrário, você tem que juntar muitas informações. Então, a nossa ideia exatamente é aproveitar isso que você falou de uma forma mais dinâmica, ou seja, um CPF e o CAR do produtor, em 30 segundos a gente tem um score com seus respectivos pesos, etc. Então, assim, o que a gente vê no mercado, como você bem relatou, esse desconhecimento, e não é porque não é ruim, ao contrário, excelentes profissionais, é porque o agro é muito difícil. Você tem o tipo de solo, você tem o clima, você tem o manejo, você tem se plantou a semente errada, ou seja, você tem várias e várias possibilidades, como você falou, eu vou comprar um trator para essa safra? Não, eu vou comprar para várias safras. Como é que vai ser a minha capacidade de pagar? O que a gente vê no mercado, assim, o que acontece? O segredo é a capacidade de produção. Então, hoje você vê vários, eu chamo sopa de letrinha do agro, se você me permitir, e no final das contas é o seguinte, quem paga? A produção. É isso aí. Entendeu? Então, assim... É isso aí. Hoje existem muito mais dados e fragmentados. Exatamente. Então, eu estava numa outra conversa de imagem de satélite, aí a pergunta era, de qual satélite está tomando essa informação? Sentinel, Landsat, Eu falei, veja o nível que a gente está... De qual satélite vai tomar a informação para decisão? Não é se tem... Periodicidade. Antes tinha que ver num Maps ali, mais ou menos. Poxa, que fenomenal, né? Quando lançou Google Earth. E um tempo bem atrás, né? Bem atrás. Já era fenomenal olhar a fazenda ali em Coxim, no Mato Grosso. Hoje se pergunta qual é o satélite. Então, cada vez mais, uma forma única de trazer isso e organizada é onde melhor vai navegar. Porque é onde você vai tomar a melhor decisão e, obviamente, vai sair na frente. O que a gente vê, quer dizer, o agro vai tornar um mercado financeiro mais produtivo? É uma pergunta interessante. Olha, o agronegócio hoje já é 25% do PIB do Brasil, em recorde acima de recorde.
Então, sim, o agro vai tornar, e cada vez mais outras esferas do mercado financeiro vão embarcar como já estão, a exemplo do mercado de capitais, né? E a gente vê isso com muito otimismo, porque a gente fala, poxa, o crédito rural do governo não está sendo utilizado. Poxa, que bom! Significa que Sim. estruturas mais maduras e de mercado estão conseguindo ou penetrar, ou apoiar, ou avançar, cada uma nas suas dificuldades, obviamente, mas eu vejo isso de uma forma muito positiva, né? Mercados maduros, Estados Unidos, existem outros subsídios para o agro, mas você vê que nessa esfera de crédito é um pouco diferente. Então, eu vejo isso de uma forma muito positiva e cada vez mais o agro financeiro embarcando é onde a gente vai cada vez mais equilibrar a gestão de tudo isso. E o que a gente vê realmente, o volume dos títulos, né? Vamos chamar LCA dos bancos, CPR que os produtores emitem, que na verdade lastreiam essas formas de captação, né? CRAs, LCAs, etc., eles são lastreados em CPRs. Sim. Então, vamos dizer, hoje a CPR indiscutivelmente, muito versátil. nós temos, né, a financeira, nós temos a produto. Então, a verdade é o seguinte, a margem, será que vem só da lavoura? Ou não, tem que saber a estratégia financeira, a gestão, ou seja, é o que a gente falou no começo, né? Ou seja, não é só plantar bem, né? Exatamente, exatamente. Então, falando de títulos de crédito do agronegócio, isso, lei do agro 1, lei do agro 2, isso ajudou muito, e agora vem a lei do agro 3 potencialmente, contribuindo muito. Então, a gente vê, por exemplo, as CPRFs sendo muito utilizadas nos FIDICs, nos FIAGROS, FIDICs, e diga-se de passagem, o mercado de FIDICs caminhando para R$ 1 trilhão, é uma das categorias que mais crescem. Então, isso sim vai fazer a diferença naquele agropecuarista que fizer a melhor gestão de tudo isso, né? Porque o lucro vai vir da produção bem feita, né? De como ele faz tudo isso. Porém, um passo muito fora no financeiro é o que talvez ele coloque, não em risco aquela safra, mas a geração do que o seu bisavô começou. Talvez seja ele que tenha que vender aquela fazenda, que é o que dói, que para pagar as alavancagens tomadas recentemente de algo que foi construído lá atrás. Então, a atenção nisso é fundamental. Você já respondeu minha pergunta. O agro está preparado para operar com crédito mais sofisticado? A questão vai ser como ele vai trabalhar nas alavancagens. Porque a gente vê cada vez mais grupos de agricultores, empresas agro, trabalhando com CRAs, trabalhando com FIDICs, fazendo roadshows, indo na Faria Lima conversar com o mercado. Então, a gente vê essa capacidade, né? O que a gente tem que tomar muito cuidado é que, independente de qual ferramenta, como ele vai trabalhar na alavancagem, né? As decisões estão corretas para a tomada daquela alavancagem, né? E aí sim entram as estruturas. Em qual momento? Então, no passado, a gente escutava muito problema no crédito rural, porque era ali que ele se alavancava, era ali que ele tomava as decisões de crédito. Hoje a gente já fala, olha, aquele FIAGRO, aquele FIDIC agro, porque é ali que ele está tomando essas decisões. Então, a sabedoria vai estar em como trabalhar nas alavancagens para continuar a geração. Porque os nossos bisavós, os nossos avós tomaram decisões que permitiram a gente estar aqui hoje, na nossa fazenda. Quais são as decisões que eu vou tomar para os nossos filhos, netos e bisnetos? Você sabe o que eu vejo, eu também aproveito e externo isso para você, é o seguinte. Hoje, quando você vai comprar um CRA ou um FIAGRO que compra CRAs, na verdade é o seguinte, supondo uma revenda, para facilitar o exemplo, uma revenda, normalmente é feita uma análise do balanço dessa revenda. Você tem uma subordinação, eu vou dizer quase que padrão de 30%. Tá? Você tem um rating e, no final das contas, eu não sei o lastro desse CRA.
dessa revenda. Qual é o lastro? Os seus produtores. Vamos dizer o seguinte, ela tem 200 produtores e coloca 200 CPRs para lastrear essa operação. Na verdade é o seguinte, eu como comprador desse CRA, eu quero analisar essas CPRs. Hoje não temos isso no mercado. Eu vejo isso uma oportunidade interessante, por exemplo, como nossos motores e de outros que a gente vê, porque o que acontece? Inclusive para a própria revenda. Se ela mostra que a sua carteira está saudável, não que não esteja, ela vai conseguir pagar menos, tomar dinheiro a custo menor, vai conseguir uma subordinação melhor. Entendeu? E para os investidores também, eles vão ter certeza. Inclusive, então assim, eu vejo isso uma oportunidade bastante interessante. E isso não é falta de transparência, eu vejo que o mercado ainda não trabalha dessa forma. Isso talvez vai trazer os fomentos, quer dizer, as tradings já fazem isso porque elas sabem o que está dentro, tá certo? Tradings, as revendas, elas conhecem os seus, mas o mercado que vai financiar isso não conhece. Perfeito. Então, perfeito, é um bom ponto, porque tem um dado muito interessante que é do IMEA Mato Grosso, até parabenizar o trabalho deles. Excelente. Que eles falam quem financia a soja no Mato Grosso. É um estudo maravilhoso, histórico, e lá ele mostra que aproximadamente 30% são as multinacionais do agro. Barter, né? Via barter. Também. 20% as revendas que Também recebem barter. crédito do agro, então a gente tem 50% na média histórica das multinacionais com as revendas financiando o agro, que é o que você bem colocou, porque já conhece. E depois vem fragmentando, sistema financeiro, recursos do governo, o próprio agricultor. E a pergunta é, tá bom, essa parcela que são as multinacionais e as revendas, elas já conhecem o produtor pelo nome. Já sabe quem é quem. Como é que o mercado financeiro, em estruturas de CRA, em estruturas de FIAGRO, FIDIC ou investidores, que é a sua pergunta, como é que eles conhecem essa capacidade? Como é que eles conhecem isso, óbvio, de uma forma analítica para tomar a decisão de investimento e, obviamente, baratear na ponta o custo de tudo isso? E a pergunta é isso mesmo, a resposta é isso mesmo, é entender a capacidade produtiva que hoje em dia, com as registradoras de CPRFs, hoje em dia, com a Hacklay consolidando isso, a gente já consegue ter uma visão muito mais clara para tomar a decisão. Então, para nós, nas indústrias, o motor, por exemplo, da Hacklay, ela vem para complementar e para eu tomar uma decisão ainda melhor. Para quem não conhece ainda, ele já tem a melhor ferramenta consolidada para tomar, porque ele vai entender a capacidade produtiva daquele agricultor. E vou aproveitar também, nós não falamos de cooperativa. Não falar de cooperativa, Exatamente. peço desculpa aos nossos ouvintes, né? Em relação às cooperativas hoje, são assim, de tamanho, né? Você pega, sei lá, são cooperativas, sei lá, uma Coamo que fatura, sei lá, 30 bi, Cevale, Cochupé, ou seja, temos cooperativas imensas que estariam muito dentro dessa questão que as multinacionais fazem também, são muito fortes. Então, assim, e elas também, não vou dizer de forma tímida, aí eu quero até perguntar em relação ao seguinte, as principais, as maiores, sim, elas até vão ao mercado, tomam dinheiro no mercado. As menores, hoje você tem o Sicredi, Sicob, que são bancos importantíssimos dentro do fomento que fazem, vamos chamar, esse meio campo junto com o Banco do Brasil e, obviamente, hoje os grandes bancos também já estão mais, como você bem colocou, existe um espaço ainda muito grande para isso. Eu quero essa tua visão aí, desculpa muito, mas a cooperativa não podia faltar. As cooperativas no Brasil, como elas se formaram e como elas estão estabelecidas, elas são fundamentais para todo o ecossistema agro. E eu vou te dar um dado. Opa, boa. E a gente pode entender se tem correlação ou não. Se você olha os dados, o último publicado pelo Serasa Agro, que é o segundo trimestre de 2025, qual é o menor estado, qual é a inadimplência, qual é a menor inadimplência do Brasil no segundo trimestre de 25? Está em qual estado? Eu vou falar Paraná. Acertei? A menor inadimplência do Brasil no Score Agro Serasa, segundo trimestre de 2025, está no Rio Grande do Sul.
que é um lugar tradicionalmente que se associa ao contrário, né? Normalmente que dado é as intempéries, que né? é uma região historicamente, que vem sofrendo historicamente de Muitos problemas secas climáticos. recorrentes. É. Onde estão as maiores cooperativas? Rio Grande do Sul é menor e a região sul Região sul, é a claro. menor inadimplência no score agro. Onde estão estabelecidas as grandes cooperativas que cresceram historicamente e aonde estão? É no sul, né? É na região sul. Tem correlação direta? Ainda não sei. Com Mas certeza. Não pode ser coincidência, Não pode né? ser coincidência. Exato. Então elas desempenham um papel fundamental em toda a cadeia, não só em crédito, mas em todas as outras vertentes de desenvolvimento econômico. Subiram, né? Mato Grosso do Sul, E Mato agora- Grosso, já E o tem ponto algum de tempo, atenção né? agora é esse aí, eles estão subindo. Então como que o mercado vai entender e se configurar? Então são grandes parceiros, são grandes corporações já, né, que vêm fortalecendo cada vez mais o agro. Realmente a gente vê bastante atuação delas, inclusive tem comprado estruturas de gestores que compraram empresas do agro, alguns se deram bem, conseguiram ter sucesso, outros não, mas a cooperativa realmente, o histórico, acho que fala por si, né? E o conhecimento deles, eu faria quase que um paralelo com o Banco do Brasil também, né? Sim, Mesmo sim. todas essas inadimplências que nós estamos vendo, eu sempre repito, eu digo o seguinte, o pessoal tem que ler a Bíblia. A Bíblia está escrito o quê? 7 anos bons, 7 anos ruins. Forte. E aí com a tecnologia, os 7 anos ruins viram 4. Exato, Entendeu? exato. Então, assim, brincadeiras à parte, é cíclico, né? Nós temos o ciclo, né? Então, acho que, de repente, quando houve um crédito farto, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, tiraram essa propaganda, né? Exato. Mas, assim, de novo, proporcionalmente, acho que você deu a dica exatamente no começo do nosso podcast. São 350 milhões e crescendo de produção. 353 milhões 353 de milhões. grãos. 40% soja, milho, Soja, milho. e sem contar os outros commodities, e não que o Brasil é fortíssimo. Sim. Café, cana, Laranja. cítricos Exatamente. e por aí vai. Então, Exato. assim, nós temos a parte pecuária, que é uma parte que Potência global. é uma potência global. Eu sempre vejo o ministro Cabreira colocando isso no LinkedIn, explicando, mostrando a força do agro. Quer dizer, Exatamente. Cadeia de proteínas, né? exatamente. Também A proteína, não só a bovina, mas exatamente. também A parte do de frango, o frango, Brasil é exatamente. exportador, suíno, o Brasil tem entre os maiores, Exatamente. bovino. Realmente o que você falou, nós somos uma potência agrícola e com potencial de crescer muito mais. Exatamente. Isso que é diferente da maioria dos outros países. Então, acho que Porque a gente vai crescer nas próprias terras. Exatamente. Nas E que já sem estão desmatar. nas- Sem desmatar. Sem desmatar. Tem um estudo da Embrapa que mostra o consumo disso. Então, o Brasil realmente é uma potência e continuará sendo. E a gente tem que saber extrair o melhor de tudo isso, com os ciclos econômicos, com o mercado de crédito, com a gestão porteira para dentro, porteira para fora, porque o negócio é geracional. Ninguém está aqui para 1, 2 safras. A gente está aqui para alimentar o mundo. Temos que, na verdade, vamos dizer, o mercado já vem fazendo, acho que você vê o esforço de bancos, como o próprio Bradesco, estamos aqui na Nova Bra, e outros grandes bancos também, de entrarem dentro, né, falando Exato. feio, do agro, para entender, e já existem profissionais muito gabaritados que já, inclusive, diretorias e áreas já mergulhadas no agro para realmente cada vez entenderem e atenderem melhor o agronegócio. Sim. Então, acho que Perfeito. quero agradecer a você pela presença, pelo podcast, muito rico de informações, considerações gerais aí. Eu sou Marcelo Maidante, eu sou sócio e CEO da Hacklai, sócio fundador. Mais um episódio do Pilar a Pilar. Nós estamos seguindo, acho que está bem interessante esse caminho que a gente está fazendo, a gente tentando sempre aculturar e informar melhor para todos, para mostrar o que realmente é o agronegócio e como a Hacklai, como motor de crédito, uma plataforma, tem como contribuir para tudo isso que nós acabamos de conversar.
Então, agradecer, Bruno, se você fizer as suas considerações finais, eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Parabéns pela Hacklay, por esse trabalho, Obrigado. pilar a pilar. É, de fato, formiguinha a formiguinha. Então, muito obrigado pelo espaço para o agronegócio. E agradeço a vocês que ficaram e ouviram a gente também. E fico à disposição de todos vocês para continuar essa prosa, continuar essa conversa com bom tereré, né? E fico à disposição. Um grande Tereré no abraço. Mato Grosso, né? Que é gelado. É gelado, por já favor. no exatamente, sul do que é Brasil, o já chimarrão descendo, quente, já é quente. que também funciona. Mas Também se tiver funciona. o tereré, eu tenho essa preferência. E no Rio a gente toma Mate Leão, que é uma empresa de Curitiba, onde deu certo, só faz no Rio. Acho Uma- que é impressionante. No Rio toma Mate Leão, Mate Leão, perfeito. que a Coca-Cola comprou. Tá certo. É isso aí. Bom, agradeço muito aí, muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado.